Boa tarde, colegas conselheiros, conselheiras. Primeiro conselheiras, né? Depois conselheiros. Primeiro as mulheres, depois os homens. Hein? Né? Primeiro conselheiras, depois conselheiros. Né, Léo? Começa pela presidência, né? Do país. Tá. Bom, conferindo os nossos presentes, nós já temos quórum. Tá, Eliel, Esdras, Rosa Maria Dias, tá aí, Antônia Felícia da Costa, Raimundo Marques, Ó dos Reis, está aqui, Petronilo Progênio Alves, Márcia Cristina Alves Ferreira, Francisco de Oliveira Cardoso, Maria das Graças S. Monteiro, Maria das Graças Figueira Pereira, representando? Não existe. Edson Cardoso, Gisele Pantoja Messias, Alberto, Afonso Henrique Silva Filho, Rosineide Fátima Perdigão, Juliana Nobre Soares. Então nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5. Ricardo também. Cisídio Ricardo Martins Costa, mas ele não assinou aqui. Tem que assinar, tem que pegar a esponja e... Malvado, né, Ricardo? Presente, mas ausente. Então nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ô, Antônia. Já está. Rosa já está. Gente, nós estamos em 15. Rosineide. Colegas conselheiros, nós estamos em 15. Podemos dar início à reunião? São 24 titulares, membros, 18 suplentes, o que dá ao todo 42 membros. Mas, na verdade, nós temos que ter um quórum mínimo de metade mais um dos 24, não é isso? Como nós já estamos em 15, metade mais um dos 24 dá 13, temos quórum suficiente para fazer nossa reunião, correto? Ok? A nossa última reunião, no ano passado, nós aprovamos o calendário de reuniões ordinárias. E nesse calendário, nós tínhamos a previsão da nossa reunião ordinária de hoje, dia 5 de fevereiro. Ainda assim, eu creio que todos os conselheiros receberam a convocação e o informe também por telefone, né? A nossa colega Augusta avisou a todos, independentemente da previsão no nosso calendário aprovado no ano passado. E na última reunião no ano passado, nós escolhemos uma comissão de 3 colegas nossos que assumiram a responsabilidade de fazer uma proposta
de revisão do nosso regimento interno, adequando o nosso regimento interno à lei que foi aprovada pela Câmara Municipal. Né? Na nova lei que foi aprovada na Câmara Municipal, ela foi aprovada na íntegra, conforme nós aprovamos a minuta da lei aqui no nosso Conselho. Então a Câmara não propôs nenhuma alteração na lei que saiu do próprio Conselho. Ela acatou integralmente a proposta do Conselho da cidade. Então não houve alteração. E a nova lei, ela já adequa algumas questões, como por exemplo, o regimento anterior dizia que, no seu artigo 1º, que o secretário de administração presidia o Conselho da cidade. O regimento anterior, que estava baseado no decreto que instituiu o Conselho da cidade. A nova lei não, já altera completamente. Então, o regimento interno, aquilo que a lei já trouxe como impositivo, automaticamente se altera no regimento interno. Certo? Havia alguma dúvida, especialmente sobre a questão das câmaras técnicas, não é isso, Erge? A comissão que ficou responsável por esse estudo e adequação do regimento interno, ela tinha na composição o Eustáquio, o Esdras e a Márcia, correto? Eu vou pedir ao Esdras para relatar para nós, de forma rápida, o que foi proposto em termos de alteração, submeter aos colegas conselheiros e, havendo aprovação, eu sugiro que a gente possa tomar uma outra decisão relacionada às câmaras técnicas, que a lei que foi aprovada, ela, diferentemente da estrutura anterior, a lei traz 5 câmaras técnicas propostas: a Câmara de Habitação, a de Programas Urbanos e Políticas Territoriais, a de Integração Logística, a de Saneamento Básico Ambiental e a de Transporte e Mobilidade Urbana. E aí nós deveremos tomar decisão sobre a questão da composição dessas câmaras após a aprovação da pequena alteração do regimento, fruto do trabalho da comissão. Ok? Esdras, nosso colega Esdras vai fazer um relato para nós. Por favor, Márcia. Boa tarde, gente. Eu e nosso colega Eustáquio estava trabalhando em cima de trazer uma nova proposta de regimento para nós aqui. E nós fomos lendo, pontilhando e percebemos que o regimento em si, ele, pelo que aconteceu aqui na casa, ele era suficiente. O grande problema do regimento era quando se tratava com as câmaras, não é isso? Quem votava nas câmaras e quem votava no coordenador das câmaras, não é isso, presidente? Das câmaras, né? Quem era essa pessoa? Nós, no início com o Eustáquio, né, ele entendeu que 2 era o suficiente para compor as câmaras, né? Eu entendi que não, né? Entendi que 2 ainda é muito pequeno, né? Pelo número de conselheiros que a gente tem, não seria legal, né? Estava excluindo, né, algum colega. Então, nós propomos que, em vez de 2, colocasse 5, né? 5 conselheiros para cada câmara técnica. Porém, no nosso ver, ficaria assim: a casa, os conselheiros votavam na câmara técnica e a câmara técnica votava no seu coordenador. Aí a gente teve aí que foi o embate, né? Eu não sei se os colegas estão lembrando que até o Eustáquio tentou
defender e defendeu a tese, eu quero honrar mesmo na ausência dele a fala dele, em que a tese que o Eustáquio defendeu, que alguns conselheiros também defendiam, é que primeiro se elegia o presidente da Câmara Técnica e depois se escolhia a composição dela. Vocês lembram? Era essa a divergência, né? Eu, por exemplo, defendi, não, primeiro vamos eleger as câmaras técnicas e os membros das câmaras técnicas elegem o presidente da Câmara. Porque quem não faz parte da Câmara escolhe o presidente. Essa é a minha tese. A tese que o Eustáquio defendia, não, escolha-se, vota-se, o Conselho vota e escolhe o presidente da Câmara. Depois, a composição dela. Essa é a primeira dúvida, ou a primeira decisão que nós temos que tomar. A segunda é o número de membros para a composição da Câmara Técnica, que foi defendido o número de 2, né? E que na conversa da comissão se chegou à proposta de um número de 5 membros. Exatamente. Para a composição da Câmara Técnica. Então, se me permitem, eu queria sugerir que primeiro a gente tomasse a decisão sobre o número para compor a Câmara. Se serão 2, 3, 4, 5, que a gente tome essa decisão de imediato. Depois, a forma de escolha do presidente ou da presidente dessa Câmara Técnica, ou de cada Câmara Técnica. Pode ser assim? Posso botar em votação? Então, primeiro, vamos votar a questão da composição da Câmara Técnica pelo número de membros. Existem duas propostas de 2 membros por Câmara Técnica ou 5 membros por Câmara Técnica, é a proposta da comissão. Algum conselheiro quer fazer alguma proposta diferente? Edson. Por favor, como está sendo gravado, o microfone. Boa tarde, Edson Cardoso. Eu acho que 3, porque o papel da Câmara é trazer para a plenária a discussão própria daquele segmento. Daquele tema. E assim, como a votação se dará por todos os conselheiros, 3 conseguem fazer um apanhado mais sintético e conseguem definir as coisas com mais facilidade para que o Conselho no todo possa votar. Acho que 5 vai ter aquela questão do quórum, vai ter aquela questão do entendimento da proposta, vai ter a discussão do debate infinito, né? Porque eu acho que tem que entrar em debate, tem que ser, mas tem que ser sintética a coisa. Então eu proponho que 3 compõem bem uma Câmara para uma discussão mais ampla na plenária do Conselho. Alguém quer fazer outra proposta? Boa tarde a todos e a todas. Eu defendo que a minha proposta seria de 4. Seria mais paritário. Tá? Então, eu defendo que seria 4. Bom, alguém mais tem alguma outra proposta? Os números estão 2, 3, 4 e 5. No conselho anterior, as câmaras já funcionavam com 5 membros. Então, que a comissão propôs os 5. Eu queria manter que fosse os 5, porque às vezes nas reuniões faltam, né, por exemplo, se for só 3, aí se faltar 2 não vai conseguir reunir. Ficar 2 é a maioria, mas aí tem dificuldade, só 2 pessoas para discutir o tema. Então, eu queria que permanecesse os 5 como era antes. Bom, então nós temos 4 propostas. Eu vou tentar que a gente faça essa escolha por votação. Logicamente, o número que for, a proposta for com maior número, será. Primeira proposta, que era anterior da reunião passada, com 2 membros. Quem defendeu a proposta na reunião passada foi o Eustáquio, não foi? Ele não está, mas eu acho que a proposta dele permanece. Correto? Alguém
Vota na composição por 2 membros. 0 voto. 3 membros. 1, 2, 3, 4. Eu também 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu também 6. 7 votos para uma composição de Câmara Técnica com 3 membros. Composição de Câmara Técnica com 4 membros. Proposta do colega, 1 voto. Proposição de Câmara Técnica com 5 membros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. Não, ali tem. Não, a moça que está representando a dona Maria das Graças, ela não está votando. A nossa colega conselheira, ela está votando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vence a proposta da composição da Câmara com 5 membros. Correto? Certo? Bom, a outra questão é quanto à escolha da presidência da Câmara Técnica. A proposta anterior, ou a proposta que tinha sido colocada pelo conselheiro Eustáquio, na reunião anterior, era que se o plenário escolheria o presidente ou a presidente da Câmara Técnica, e a proposta que eu, pelo menos, defendi é que a própria Câmara Técnica, já agora decidido por maioria de que a Câmara tem 5 membros, os 5 escolhem entre eles quem presidirá aquela Câmara Técnica. Eu não sei se algum colega tem alguma outra sugestão. Eu queria manter a proposta anterior da seguinte forma, porque me parece assim que a gente escolher no plenário os coordenadores de Câmara, ela tem muito mais legitimidade, porque é por uma maioria de conselheiros que decidiram. A gente sabe, sim, que quando vai se tirar comissões assim, escolhe a comissão, depois se elege. Mas aqui no Conselho é uma coisa de alta responsabilidade, e eu acho que nós precisamos escolher pessoas comprometidas, né, principalmente para atuar nessas câmaras, porque essas câmaras que vão poder traçar essas políticas, e a gente precisa ter uma dedicação total, e por isso eu defendo que fosse escolhido aqui os coordenadores das câmaras no plenário. Alguém quer defender alguma outra tese? Conselheiro Esdras, tem uma tese a ser defendida, uma proposta a ser defendida? Bom, Esdras, vamos, companheiros, se eu passar a entender que o todo é responsável e 5 não são, então é melhor não dividir uma Câmara Técnica, né? Concorda comigo? Então nós entendemos, né, já que todo lugar é assim, a responsabilidade é dos 5. Por que nós, então, seremos diferentes disso? Bom, se eu sou sociedade civil, entendo que em 4 câmaras é fundamental que a maioria esteja, matematicamente, eu sou bom de matemática, matematicamente, nós elegeremos o presidente, porque somos maioria dentro da Câmara, que nós entendemos que é fundamental que nós sejamos presentes. Então, eu apoio que a própria comissão, a própria Câmara, vote no seu presidente, na sua coordenação, que vai trabalhar ano aí afora
para desenvolver o trabalho de cada Câmara. Obrigado. Alguém tem outra proposta? Me parece que as duas definem, né? Podemos fazer a votação? Então vamos para a votação. Proposta 1. A escolha do presidente ou da presidente da Câmara em plenário. Proposta 2. A própria Câmara, na sua composição plena, escolhe quem a preside. É isso? Então lá, quem vota na proposta 1, escolha da presidência de cada Câmara pelo plenário. Quem vota na proposta 1? 2 votos para a proposta 1. 2 votos para a proposta 1. Tá. Proposta 2. A escolha da presidência da Câmara Técnica feita pela própria Câmara Técnica. Quem vota pela proposta 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a escolha da presidência ou da coordenação da Câmara Técnica será feita pela própria Câmara Técnica. Certo? Bom, considerando aqui, nós não chegamos no nível de detalhamento quanto à questão da composição da Câmara Técnica. Nós somos ao todo 42 conselheiros, entre titulares e suplentes, né? Mas o nosso regimento ele não impede que os membros da Câmara Técnica sejam também conselheiros suplentes. É isso? Estou correto? Então, podem ser membros das câmaras técnicas, tanto conselheiros titulares, quanto conselheiros suplentes. Perfeito? Nós não chegamos a definir a forma de composição das câmaras. Isso não há previsão nem na lei, nem no regimento. Não impede. O mesmo conselheiro pode participar de mais de uma Câmara Técnica. Pelo menos não há vedação. Né? Eu acho que aí a gente tem que ir pelo princípio da racionalidade. Eu acho que se um conselheiro quiser participar das 5 câmaras técnicas, não há vedação. Mas entendo que nós temos que ser racionais ou então tomar uma decisão em plenário, dizer, não, um conselheiro pode participar no máximo de 2, de 1, ou de 2, ou de 3 câmaras técnicas. Não pode bagunçar. Por favor, conselheiro, no microfone para gravar a sua opinião, a sua defesa. Eu estava questionando aqui com ela se a gente pode participar de uma outra Câmara, né? Então, se não está no regimento, no estatuto, a gente pode incluir no regimento interno. Agora mesmo, já que está se tratando das câmaras, então já aproveita e coloca logo. Limitar o número de participação em câmaras por cada conselheiro. Exatamente. Qual é a sua sugestão em termos de limite? É 1 câmara, 2, 3? Não, até 2, né? Até 2 acho que é o suficiente. Então, senhoras conselheiros e conselheiras, o nosso colega Eliel está defendendo que haja uma limitação de participação em até 2 câmaras técnicas para cada conselheiro. Ricardo, da CEMED. Eu defendo que nós somos ao todo 42. 42 membros. Já que os suplentes podem concorrer, eu defendo que seja vedada a participação em outra, pela experiência que a gente já teve. Que um conselheiro fique apenas em uma Câmara setorial. Por conta de que, de repente, quando o conselho estiver efetivamente funcionando, questões de reuniões, a própria dinâmica de cada um, apesar de que algumas a gente entende que um assunto, eles estão interligados, mas eu vejo que a pessoa se sente mais focado, né, mais responsável quando ela de repente está
voltado para um compromisso de uma Câmara Setorial. Então, eu queria que fosse, a minha proposta é que seja vedado, né? Já que nós somos 40 e poucos, dividido por 25, então vai dar para a gente fazer, né? Vai sobrar, então, que a gente pudesse. E uma proposta também, né? Que a gente, ao se candidatar para cada Câmara, que tivesse uma relação com uma afinidade, né? Com a sua entidade, com a sua do poder público, né, que você está representando, com a área enfim, de atuação. área de atuação, que facilita, né, a dinâmica da eu sempre insisto na tese, e todos os conselhos que eu participei, que eu conheço, Câmara Técnica, como o próprio nome diz, é Câmara Técnica, não é uma Câmara Política, de articulação política sobre o tema. É uma Câmara para dar suporte técnico ao Conselho para uma decisão política. Não é para fazer articulação política sobre um determinado tema dentro da Câmara Técnica, senão o nome seria Câmara Política. Correto? Então, eu defendo, me permita aí, até sendo de certa forma arrogante, né, usar a condição de presidente do Conselho para corroborar com a tese do conselheiro Ricardo de a vinculação à Câmara Técnica se dá na afinidade da temática em que você tem atuação, seja como técnico de governo, como membro de governo ou como atuante da sociedade civil, né? Lógico que busque atuar ou se candidatar a uma Câmara Técnica cujo tema lhe é afim, lhe tenha afinidade para dar contribuição pela sua experiência ou pelo seu conhecimento técnico sobre o assunto. Né? Às vezes a pessoa não tem formação técnica ou conhecimento técnico, mas tem experiência de atuação, de acompanhamento, de vivência sobre o assunto, com certeza poderá colaborar, ainda que sem, vamos dizer assim, a tarja técnica, mas com informação e subsídio, com certeza, sobre aquela temática. Então, tem duas sugestões. Uma do conselheiro Eliel, de que um conselheiro, seja titular ou suplente, possa participar de mais de uma, até 2 câmaras. Tem mais uma observação? Por favor, o microfone para o conselheiro Eliel. Ele quer fazer mais uma observação sobre a proposta? Deixa ele terminar aí. Você tem uma terceira proposta? Concordo com o que o Ricardo falou. Com certeza, quem se propôs a se candidatar a algum desses temas aí tem que ter uma afinidade, ter conhecimento, força de vontade, não é só ter conhecimento, tem que ter habilidade. Mas na parte de que eu falei, que limitar as vagas, né? São 42 membros. Nós temos que ver que tem pessoas que não querem participar de nada. Perfeito. Aí, entendeu? E aí pode até ficar sem composição, né? Por falta. Porque se amarrar logo, se deixar, porque aquele que está numa câmara pode complementar outro que está faltando, tá entendendo? Nesse tema. Se você deixar assim, não tem como participar de outra câmara, aí pode ser que ninguém queira participar da habitação, já está amarrado. Eu quero pedir permissão ao plenário para fazer uma observação, se o plenário concordar, na questão do limite numérico. O que eu entendi, posso estar errado, mas é que 5 é o número máximo. Não quer dizer que uma Câmara não possa ser composta de 3. Vai depender do interesse dos conselheiros. Certo? Até 5. Ou seja, uma Câmara Técnica pode ter só 3 conselheiros interessados em participar, isso não pode impedir do funcionamento dela. Correto? Na hora de escrever, ela tem que observar, né? É até 5. Ela só vai poder funcionar a partir de... Até 5, tá assim o texto. Até 5. Tá? Então, significa que uma Câmara pode funcionar com 3. Pode funcionar com 1, se só um se inscrever. Porque o papel da Câmara é dar o suporte técnico na discussão para trazer para a plenária a temática. Certo?
No final. Então, nós estamos decidindo, e vamos ter que decidir, se um conselheiro pode participar de mais de uma Câmara Técnica. A proposta do conselheiro Eliel é que possa participar de até 2, a proposta do conselheiro Ricardo é só uma. Tá? A conselheira Márcia quer fazer uma observação a respeito. Para defender essa aqui, só uma pessoa realmente. E que tenha afinação, esteja afinado com a proposta da Câmara. E também, você já falou, que é até 5. Foi a proposta de até 5. Máximo 5. Perfeito. Bom, então nesse caso fica até 5, né? Permitindo-se, então ele retira. Então, se você retira a proposta de que um conselheiro possa participar de mais de uma Câmara, fica só a proposta do Ricardo de que o conselheiro só poderá participar de uma Câmara por vez. É isso? É o entendimento da plenária? Se pode funcionar com um conselheiro? Pode. O que o plenário entende? Permanecemos, então, podendo funcionar até 5, podendo funcionar com qualquer número até 5, certo? De 1 até 5 membros, e cada conselheiro só pode participar de uma Câmara Técnica por vez. É isso, colegas? É isso? Vamos votar? Então, o texto fica: as câmaras terão composição de até 5 membros, podendo funcionar com qualquer número, de 1 a 5, e cada conselheiro só poderá participar de uma Câmara Técnica por vez. Para não, logicamente. Correto? Ok. Perfeito. Agora nós precisamos definir e tomar decisão quanto o momento da composição dessa Câmara Técnica. Eu estou entendendo, pelo que está no nosso regimento ou pelo que não está no nosso regimento, que a decisão de participar de Câmara Técnica é uma escolha do conselheiro. Ele se candidata a participar. Correto? Nós temos 5 câmaras técnicas previstas na nossa lei e no nosso regimento. Vou repetir: Câmara de Habitação, de Programas Urbanos e Políticas Territoriais, de Integração Logística, tá? Não é Câmara Portuária, ficou Integração Logística, tá? De Saneamento Básico Ambiental e de Transporte e Mobilidade Urbana. Certo? Nós estamos com 15 membros do nosso conselho. Portanto, nós temos maioria para fazer uma reunião. Eu ponho em votação aos colegas conselheiros. Abrimos a inscrição já para a composição das câmaras, ou definimos que isso fica para uma próxima reunião, onde se faça a convocação de todos os conselheiros, já definindo que na próxima reunião haverá a composição das câmaras. O conselheiro Edson quer defender alguma proposta. Como a intenção vai partir do conselheiro, e nós somos 15, que hoje nós já possamos nos indicar. E na próxima, até a próxima, outros possam se indicar para essa composição. Para fechar até a composição até a próxima sessão ordinária. Isso. Ou seja, abre-se a inscrição para composição nas câmaras técnicas hoje, nessa reunião, e o encerramento da inscrição se dará ao final da próxima reunião. Até porque vai haver vaga,
até porque vai haver vaga pela condição que foi colocada, e também para dar essa condição a que os outros se inscrevam e que a discussão realmente fique ampla. Então, hoje, eu acho que priorize, sim, quem já está aqui, para que possa fazer sua inscrição dentro da Câmara que achar que tem correlação, né? E se estenda até a próxima reunião um limite de inscrição ou uma data instituída para que as entidades ou os membros revelem essa vontade de participar, né? E aí, na próxima reunião, sim, findar a composição. Ficou aqui, agora que eu olhei direitinho o nome, as nomenclaturas, e aí eu queria que me salvassem da minha ignorância, porque ficou muito parecido a ideia da Câmara de Transporte e Mobilidade com a ideia da Câmara de Integração Logística, pelo menos pela nomenclatura. Porque se eu estou falando de integração e logística, imediatamente vai me remeter ao transporte e mobilidade. Urbana. Mas... Então, aí a questão é Câmara de Transporte e Mobilidade Urbana, né? Então assim... É porque aqui na lei está faltando escrever aí, é mobilidade urbana. Tá, porque estava me remetendo à questão logística própria de transportar, mobilizar e... né? Tá. Não, mas a lei ela tem essa clareza, tá, conselheiro? Tá. Ela difere o que é integração logística, a questão de ferrovia, rodovia, porto, aeroporto, quer dizer... É transporte e mobilidade, mas eu diria que é o patamar regional, nacional, internacional. E o transporte e mobilidade urbana é uma questão restrita, mais interna, mais local. Intramunicípio, né? Tá. Então eu entendo que hoje já se abra para que os que estão aqui prestigiando a reunião de hoje já tenham essa prerrogativa de se inscrever, se colocar à disposição de cada Câmara. Porque a gente tem um limite até 5, e aí dá-se um tempo para que haja essa inscrição e finalize até a próxima, sei lá. Eu acho que tem que haver um limite de data, mas que a inscrição se dê por hoje. Temos então a proposta do conselheiro Edson de que a inscrição para participação em Câmara já se abra agora. Conselheiro Edson, quer? É só para lembrar... A nossa próxima reunião ordinária, pelo calendário aprovado no ano passado, é daqui a 2 meses, mais precisamente no dia 9 de abril, também uma quarta-feira. Ex-Trajano Pinheiro Silva Amona, né? Olha só, fico preocupado com o nosso caminhar. Fico preocupado. Por quê? Vamos falar de políticas sociais, políticas públicas que estão sendo acontecendo em Barcarena. Né? As políticas estão acontecendo, os investimentos estão chegando, e nós ainda estamos discutindo Câmara Técnica. O maior problema, se a gente for aprovar aqui, que no dia 9 a gente se discuta de novo votação aqui, a gente vai estar colocando sobre os ombros do presidente, dizendo, olha, ele está manipulando o Conselho pelo fato de ele ser secretário de Planejamento em favor do Executivo. Quem não está aqui vai discutir isso. E até eu, se não estivesse aqui, secretário, discutiria isso. Entendeu? Por quê? Porque realmente está muito largo o tempo e os resultados dos projetos de investimento na cidade de Barcarena já estão chegando. Né? Quem vai fiscalizar, quem vai acompanhar aqui é o Conselho. Para mim, só para fechar a minha proposta, a gente se vota, quem quer aqui trabalhar e construir está aqui, nessa reunião agora. Então, na minha opinião, a gente vota hoje nessas câmaras técnicas. Regimento interno e Câmara Técnica. Regimento interno. Foi definido na reunião do ano passado. E a aplicação do regimento interno. Aplicação do regimento interno, no caso, né? A Câmara. Olha só, eu entendo a preocupação do conselheiro Esdras e também a proposta do conselheiro Edson. Eu queria fazer um meio termo,
Antes do senhor fazer o meio termo, eu só quero esclarecer uma coisa. Nós começamos a votar quantitativos. Avaliamos que o maior volume seria o melhor resultado. Eu já discordei de pronto que não é. Só de olhar a plenária colocada a 15 pessoas, a 15 participantes, a gente já percebe que essas câmaras também vão ter o mesmo comportamento. Então, quando você aumenta o volume de participações, e aí você diz que você precisa formatar uma Câmara para investimentos, que ainda que nós votássemos hoje, não se completaria as 5 vagas necessárias, limites dentro de cada Câmara. Aí você tem que olhar para o todo e dizer assim, poxa, mas eu já estou sendo bonzinho desde o início, quando eu abri 5 e percebi que a participação é mínima. Então, quando eu falo de ter um outro momento, é para resguardar, porque nós já votamos, nós já concordamos que são 5. E se nós já concordamos que são 5 e o nosso quantitativo são 42, seria inexato hoje eu dizer assim, olha, vamos votar hoje, fechar hoje, porque hoje é o dia. Mas pode não ser no dia 9, pode ser amanhã. Pode ser por ofício. Desde que os demais conselheiros sejam tenham informados. Essa oportunidade, porque nós demos essa oportunidade no momento que nós votamos 5. Acho que os demais conselheiros, mesmo os ausentes, devem ser informados. Nós demos essa oportunidade. Para também se habilitarem ou se candidatarem à composição de câmaras técnicas. Então, quando eu digo um outro momento, que se comece hoje e vá até um outro momento, quando eu digo que tem uma reunião ordinária, mas nós podemos ter uma extraordinária, nós podemos ter um momento exato onde oficialize-se por cada entidade a vontade de participar. Porque até para isso nós vamos ter que ter uma reunião, porque eu tenho certeza que tem muitos companheiros aqui, muitos membros, que vão querer participar além dos 5, e aí vão ter que se escolher quem são os 5 daquela Câmara. E a nossa plenária não comporta essa discussão hoje. Então, a ideia não é favorecer um ou outro, poder executivo ou movimento social. A ideia é que nós estamos votando para ter democraticamente um resultado que nós ampliamos para 5. E aí, quando eu amplio esse resultado, eu tenho que respeitar a vontade até daqueles que não estão. Ok. Bom, olha só. No meu conceito, é assim. Todos nós temos um calendário. Ficou de 2 em 2 meses. Já temos esse calendário. Além disso, a secretária ligou para todos nós. Se nós estamos aqui 15, porque o restante não veio? Falta de interesse, naturalmente. No meu conceito, é isso. Aprovaria logo como está. Deixaria como está. Olha, a questão é a seguinte. Qualquer organização, quando se faz uma plenária, uma assembleia, é a maioria que determina, decide. Né? Então, nós estamos aqui em maioria, nós estamos aqui com quórum suficiente. O que pode ocorrer é que hoje a gente tenha algumas câmaras que não vão ficar completas. E aí nós poderemos deixar aberto para que as pessoas que se interessassem, e aí procurariam, olha, eu quero participar dessa Câmara. Muito bem, okay? Muito bem, muito bom, conselheiro. Eu acho que nós não fechamos a porta para quem não está, abrimos a composição das câmaras. Se alguma Câmara completar o número, completou. Se não completar o número, fique aberto para completar-se na próxima reunião. Encerra-se a composição da Câmara na próxima reunião. É essa a sua proposta, conselheiro? Então vamos lá. Eu tenho Márcia da PAI, Barcarena. Que se abra, mas que se defina a próxima reunião. E, na minha opinião, que não seja dia 9 de abril, antes da... Vamos lá. Gente, só para a gente não se perder, porque a gente acaba aí juntando ideia e não fecha uma proposta na íntegra, né? Então, primeira questão. Abre-se a inscrição para a composição das câmaras imediatamente. Ok? É unânime? É unânime
a abertura da inscrição. Gisele também é unânime, conselheira também, então, de que a abertura para inscrição, para a composição da Câmara, se dê imediatamente. Segundo ponto, que a composição da Câmara nas vagas que, porventura, não forem completadas, se dê até a próxima reunião, seja ela ordinária ou extraordinária. É isso? É isso? Concordam? Vamos lá. Aí a gente vai definir, calma lá. Eu estou dizendo o seguinte, na próxima reunião. Ok? Agora vamos para a terceira parte da proposta. Convocamos imediatamente uma reunião extraordinária antes do dia 9 de abril, especificamente para finalizar a composição das câmaras. Perfeito. Decidimos agora, de imediato, qual é essa data da reunião extraordinária que terá como finalidade específica formatar as composições finais das câmaras técnicas. 12 de... Já na próxima semana... Eu proponho dia 12 de fevereiro. Não, o carnaval só é em março. Né? Eu proponho dia 12 de fevereiro. Eu me permita, conselheiro, nós vamos precisar, a partir da presidência da Secretaria Executiva, encaminhar para todos os conselheiros, tanto nós todos presentes quanto aqueles faltosos, uma correspondência informando da decisão desta plenária, informando da próxima reunião. Eu acho um tempo muito curto para a gente conseguir chegar, não é só por telefone, vamos ter que fazer formal. Tá certo? Então, eu proponho que seja na outra, sem ser a quarta-feira, dia 13, tem a reunião do Conselho de... Perdoem, deixa eu só explicar. Dia 19, eu não sei se todos os conselheiros têm conhecimento, mas no dia 23 de dezembro passado, nós assinamos o termo de habilitação junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente para que o município de Barcarena venha assumir a responsabilidade sobre o licenciamento ambiental. Para que essa coisa venha acontecer, foi agendado um seminário de integração e de preparação da equipe do município de Barcarena, junto com a equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e esse seminário está programado para o dia 19, não é isso, conselheira Juliana? Então, eu peço aos colegas conselheiros que a gente veja uma data, ou dia 18 ou dia 20, que não dia 19. Dia 18, terça-feira. Olha só, dia 18 é terça-feira. A Câmara ela volta aos serviços numa sessão especial no dia 17. Em sessão especial da Câmara de abertura do ano legislativo, na segunda-feira, dia 17. Então, por mim, não vejo problema em ser dia 18 à tarde. Podemos marcar dia 18 à tarde? Já está agendando, conselheiro? Terça-feira, 18 à tarde, 15 horas. Nós vamos tentar que seja aqui na Câmara. Se não puder ser aqui na Câmara, nós vamos buscar um outro espaço para fazer uma nossa reunião. 15 horas. A pauta é especificamente composição das câmaras técnicas, né? Naquelas que não houver o número... Isso, complementação da composição, ou seja, término da composição das câmaras técnicas. Tá certo, conselheiros? Dia 18, às 15 horas. Em sendo assim, podemos começar a inscrição ou as inscrições para as câmaras técnicas. Ok? Então vamos lá. Câmara Técnica número 1, habitação.
ao limite de até 5 membros. Algum conselheiro se candidata a fazer parte? Conselheiro Eliel, conselheira Antônia, conselheiro Cardoso. Lembrando que vocês, conselheiros, não poderão compor outra Câmara que não seja esta de habitação, já que escolheram participar da Câmara de Habitação. Ou seja, nós temos 3 nomes para a Câmara de Habitação, ainda com 2 vagas. Conselheira Perdigão se habilita também na Câmara de Habitação. Câmara Técnica de Programas Urbanos e Políticas Territoriais. Temos 3 conselheiros. Câmara Técnica de Integração Logística. Questão de porto, ferrovia, hidrovia. Eu vou me candidatar. Eu me candidato a fazer parte dessa Câmara. Ficaram já pré-escolhidos 4 candidatos para a de habitação. Câmara Técnica de Saneamento Básico Ambiental. 4 temos conselheira aqui. 1, 2, 3, 4. Ok? 5ª Câmara Técnica de Transporte e Mobilidade Urbana. Esdras e Márcia. Não dá para voltar atrás, conselheira. A Juliana quer tirar o corpo fora agora, quer voltar atrás. Agora é tarde. Ah, a senhora quer compor a outra Câmara? Sei. Não, conselheira, a senhora quer trocar? Tá, a senhora... Deixa aí. Tá bom. Então, só para... Me permita aqui a listagem, só para eu... Vou já ler aqui as anotações da nossa colega. Não, comigo na integração logística. Ele escolheu a Câmara de Programas Urbanos e Políticas Territoriais. Foi isso? Petronilo também. Pois não, conselheiro? Sem problema. Então, o conselheiro Petronilo, ele pede remanejamento. Sim, fica completa, já no número de 5. Essa fechou. Tem 2 até agora. Só para ler aqui. Habitação. Eliel, Antônia, seu Cardoso e a Rosineide. Política territorial. Tem a Rosa e o Raimundo Marques.
Pois não? Então, tira dali e põe para mobilidade urbana. Transporte e mobilidade urbana aqui, junto com ESAS e com a MAR. Tá? Por enquanto, na política territorial, tá só a conselheira Rosa. Tá? Logística, por enquanto, estou só. Não, completou. Ah, tá faltando um para habitação. Por enquanto, estou eu sozinho. Então, o Raimundo Marques está na habitação. Completou a habitação. Completou a habitação. Ok? Completou a habitação. Saneamento. Está Ricardo, Edson, Dona Graça, Juliana e o Petronilo. Fechou também saneamento. Transporte urbano estão Esdras e Márcia. Antônia está na habitação. Não, mas tem que escrever ali. Isso. Acabamos de receber o nosso colega conselheiro Pascoal. Gaspar Pascoal. Conselheiro Gaspar, obrigado pela sua presença. Boa tarde, seja bem-vindo. Nós estamos, conselheiro, por decisão unânime da plenária, nós já aprovamos as alterações no regimento e abrimos a inscrição para a composição das câmaras técnicas. As câmaras técnicas têm o limite máximo de 5 membros e cada conselheiro só pode participar de uma câmara técnica, seja ele titular ou suplente. Tá certo? E o fechamento da composição das câmaras técnicas se dará numa reunião extraordinária que já saímos daqui previamente convocados para o dia 18 próximo. E as câmaras técnicas continuarão com as inscrições em aberto, exceto aquelas que já tiverem a sua composição finalizada. Então, a composição é no limite de 5 membros, sendo as 5 câmaras técnicas. A primeira, Câmara Técnica de Habitação, que me parece que já temos o número de 5 finalizado. A segunda Câmara Técnica de Programas Urbanos e Políticas Territoriais, mexendo aqui com o ordenamento territorial, né, e os grandes programas urbanos. Por enquanto, essa Câmara Técnica está com... Augusta, Programas Urbanos e Políticas Territoriais tem quantos membros já inscritos? 3 membros inscritos. Gaspar acaba de se inscrever. Só, conselheiro, só recapitulando, conselheiro Gaspar, só recapitulando, uma decisão de plenária, por maioria, é que a escolha da presidência da Câmara Técnica se dará dentro da própria Câmara Técnica. Tá? A Câmara de Programas Urbanos e Políticas Territoriais tem a Dona Rosa também, não é isso? Só está a Dona Rosa.
O Gaspar entrou na Câmara Técnica de Programas Urbanos e Política Territorial. Então já temos 2 membros. Por favor, Augusta, conselheiro Gaspar, não esquecer de assinar. Conselheiro, não esqueça de assinar a lista de frequência, presença, por favor. Por favor. Ok? São essas informações, conselheiros? Conselheira Rosa? Eliel, está correto ali na tela? Hã? O que? Eliel? Não é Eliel? Onde? É de Paiva. Italiano. Di. A conselheira está pedindo para mudar da Câmara de Saneamento Ambiental para a Câmara de Logística e Integração Logística. A conselheira Juliana está solicitando a migração. Dedocraticamente, né, Ricardo? Dedocraticamente, tu. Por livre e espontânea pressão, como diz o ditado. Bom, olha só, o mandato do membro da Câmara Técnica está definido no nosso regimento, não está? Internamente. Bom, a própria Câmara tem que definir quem é o presidente, na ausência dele, quem responderá pela coordenação dos trabalhos. Eu acho que se a Câmara tem a capacidade, deve ter autonomia para escolher o presidente, deve ter autonomia para definir quem responde na ausência dele. Não é? Não, acho que se ela escolhe quem coordena, ela escolhe que na ausência do coordenador, quem vai coordenar momentaneamente, né? O Eustáquio chegar aqui, ele vai se habilitar, pode deixar. Não vai, Petronilo? Não, tu tem dúvida disso? Na verdade, tem 2 vagas para saneamento, não é? 1, 2, 3, 4. 4, então tem 1 vaga. Ricardo, Edson, Maria das Graças, Petronilo. É isso, colegas? Bom, então nós temos 1 vaga na Câmara de Saneamento, 3 na Câmara de Mobilidade Urbana, 2 na Câmara de Programas Urbanos e Políticas Territoriais e 3 na Câmara de Programas Urbanos e 2 na Câmara de Integração Logística. Ok? Bom, conselheiros, essa era a nossa pauta da reunião ordinária. Considerando que nós já temos a reunião extraordinária marcada para o dia 18, consulto algum outro conselheiro se tem alguma manifestação, alguma observação, alguma comunicação a fazer na nossa reunião. Vou falar. Estou abrindo para os demais conselheiros para eu fazer informe no encerramento. Algum conselheiro quer fazer alguma observação, alguma informação? Bom,
eu queria aproveitar esse momento para dar alguns informes aos colegas conselheiros. Tá? Primeiro, nós mandamos fazer um layout. A foto que botaram aqui foi a minha, mas acho porque não encontraram outra mais feia para colocar. Do crachá. Tá? Então, eu gostaria de poder mandar providenciar o crachá de todos os conselheiros. Para isso, nós precisamos receber na Secretaria Executiva pelo menos uma foto 3x4. Não precisa ser de paletó, né, Petronilo? Mas nós precisamos receber uma foto 3x4 de cada conselheiro. Tá? Não precisa ser colorida, pode ser preta e branca, mas a gente não tem como fazer sem a fotografia do próprio conselheiro encaminhada por ele. Segundo ponto, ainda há entidades partícipes do nosso conselho com pendência de entrega de documentação. Augusto, nós temos essa listagem da pendência de documentação? Secretário. Pois não, conselheiro. Eu só pediria que no dia 19, eu não sei se vai ser aberto a participação sobre essa capacitação que a SEMA vai fazer, que nós que nos candidatamos hoje, né, para a Câmara de Saneamento Básico Ambiental já tivéssemos essa possibilidade de participar dessa capacitação. Acho pertinente e como o secretário de Meio Ambiente é membro, conselheiro e a adjunta, que é a doutora Juliana, eu peço que a doutora Juliana leve esse pleito do Conselho da cidade ao secretário de Meio Ambiente e que abra esse treinamento para participação não só dos conselheiros que já fazem parte da Câmara Técnica, mas outros conselheiros que, porventura, têm interesse em compreender como se dará essa descentralização da gestão ambiental da Secretaria de Estado para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tá certo? Tenho certeza que vários outros colegas conselheiros querem entender, né, e acompanhar esse processo que é de interesse geral da sociedade. Então, por favor, eu vou pedir para a Augusta encaminhar para cada colega conselheiro, de novo, pedindo a complementação de informação das entidades para o nosso arquivo da Secretaria Executiva do Conselho. Tem duas informações que eu reputo e considero de vital e de importância para nós, conselheiros, e para o município de Barcarena. Especialmente aqui os conselheiros que fazem parte da Câmara de Habitação, que já estão verificando o impacto de uma dessas informações. Nós apoiamos, ajudamos de forma decisiva a Associação dos Moradores do Burajuba, de São Sebastião do Burajuba, e conseguimos, junto à Fundação Palmares, que é a fundação que trata da questão étnica quilombola no Brasil, né, vinculada ao Ministério da Cultura, conseguimos finalmente que saísse a certidão de reconhecimento da comunidade de São Sebastião do Burajuba como população remanescente de negros e quilombos. Isso tem uma tradução prática, né? O evento de entrega foi no sábado passado, lá no Sindiquímicos, com um evento emocionante, eu diria assim que foi assim de grande valor histórico para aquela comunidade, e especialmente também para o município de Barcarena, porque é a primeira comunidade em Barcarena reconhecida como remanescente quilombola. E nós sabemos que a comunidade que consegue ter esse tipo de certidão é como se tivesse em mãos uma ferramenta
que possibilita, facilita o acesso, especialmente junto ao governo federal, a recursos de programas de caráter social e de infraestrutura, né? E já ontem nós tivemos a associação, lá também no Sindiquímico, assinando vários contratos, 100 contratos do PNHR. Então, essa é uma comunicação que eu queria fazer aos colegas conselheiros e, assim, entendendo que foi um momento muito importante para o município de Barcarena. Nós tomamos a iniciativa na Secretaria do Planejamento de pedir à Caixa Econômica, e está agendada com a Caixa Econômica, uma reunião sobre projetos habitacionais no município de Barcarena. Essa reunião está agendada para dia 11, terça-feira que vem, às 13 horas, lá na sede da Caixa Econômica em Belém, na superintendência ali na Governador José Malcher com a José Bonifácio. E fizemos uma reunião preparatória. Nós chegamos a manter contato com vários colegas conselheiros, Cardoso, Eliel, Antônia, estiveram nessa reunião com a gente, para a gente usar, eu diria que, a força institucional da Prefeitura e da Secretaria de Planejamento para questionar junto à Caixa Econômica sobre o andamento de vários projetos habitacionais que várias entidades de Barcarena têm dado entrada junto à Caixa Econômica buscando financiamento. Então, nós fizemos uma primeira reunião no planejamento ontem, não foi? Hoje, várias entidades já passaram lá para fazer tipo um diagnóstico com a nossa equipe e eu deixo o convite aos colegas conselheiros para nos acompanharem nessa reunião no dia 13, dia 11, terça-feira, às 13 horas, lá em Belém. Hoje, nós tivemos um momento importantíssimo para o futuro do município de Barcarena. Acho que o Edson estava lá, acompanhou, né, Edson? Só pelos bastidores. Nós tivemos a assinatura do contrato de concessão dos serviços de água e esgoto do município de Barcarena, fruto de um trabalho de mais de 8 meses de procedimento licitatório, inclusive com acompanhamento e a ciência do Ministério Público, de tudo o que ocorreu. Foi uma concorrência nacional para que a gente pudesse chegar ao momento de hoje, a assinatura do contrato de concessão e da emissão da ordem de serviço para que a empresa inicie imediatamente os serviços de água e esgoto no município. É um contrato com duração de 30 anos, como prevê a lei municipal, que permite, que autoriza esse tipo de concessão. Essa lei foi votada na Câmara de Vereadores de Barcarena. A Câmara foi informada e acompanhou todo o processo, acompanhou de perto, inclusive indo vereadores e técnicos e secretários do município fazer visitas a outros municípios no país onde a empresa que ganhou a licitação detém a concessão e presta os serviços. Essa empresa, o grupo, é o grupo AEGEA, é um grupo muito forte do ponto de vista econômico-financeiro, porque foi um dos 9 participantes da licitação. A licitação teve 9 empresas iniciando o processo. O nível de exigência da licitação foi extremamente alto. Posso citar alguns. O primeiro deles, que nenhuma empresa para participar da licitação da concessão em Barcarena poderia ter capital social mínimo menor que 20 milhões de reais. Então, o capital mínimo para participar da licitação era de 20 milhões de reais. Para apresentar propostas, as empresas teriam que fazer uma caução bancária da ordem de 2 milhões de reais para poder participar do processo.
e o nível de exigência técnica foi tal que um dos pontos decisivos para a concessão foi que a empresa inicia o processo de concessão com uma tarifa que não pode ser superior a 95% da tarifa da COSAMPA. Ou seja, a tarifa de início desses serviços aqui, ela é 5% menor do que a tarifa da COSAMPA. Alguns outros aspectos importantes estão nesse contrato. Um aspecto importantíssimo, rede de esgoto. A empresa se obriga a implantar o sistema de esgoto em toda a malha urbana de Barcarena. A legislação federal diz que onde há a disponibilidade de rede de esgoto, o contribuinte ou o cliente ele está obrigado a fazer uso dessa rede, mas nós fizemos uma imposição para a empresa. Ela só vai poder cobrar pelos serviços de esgoto 3 anos depois do serviço disponibilizado para o cidadão. Ou seja, nós vamos ter 3 anos para fazer um processo de adaptação, porque quase todo mundo aqui na sede tem fossa. E geralmente a fossa é no fundo do quintal. Não é isso? Quem entende um pouquinho de rede de esgoto, rede de água e tal, sabe que nesse caso tem uma rede na casa que tem uma inclinação, que vai lá para o fundo do quintal. Nós vamos ter que, cada um vai ter que buscar ou interromper essa rede, ou fazer uma rede nova para jogar lá fora para acessar a rede de esgoto geral que vai passar na porta de cada residência nessa cidade. Então vamos nos preparar, porque em breve a sede do município literalmente será escavucada, será cortada. Todas as ruas vão ter que ser abertas para fazer o lançamento de rede de esgoto, porque não tem rede de esgoto em nenhuma rua na sede do município. Tem rede de água em alguns pontos essa rede de água está precária, é antiga, né? Então vai ter que ser substituída, né? Na Vila dos Cabanos, só para este ano, se não me engano, o investimento só para recuperar toda a estrutura na Vila dos Cabanos é de 12 milhões de reais, não é isso, Afonso? Em torno de 12 milhões de reais a empresa está obrigada a aplicar só para recuperar os sistemas de água e esgoto na Vila dos Cabanos e em torno, já no ano de 2014. Para os próximos 5 anos, o nível de investimento vai chegar à ordem de 60 milhões de reais. O projeto completo de saneamento para Barcarena é de 208 milhões de reais, que serão investidos integralmente pela empresa. Integralmente pela empresa. Tá certo? Esse contrato, ele já foi assinado hoje e será fiscalizado pela agência reguladora, que foi criada por lei aprovada na Câmara no final do ano passado. A agência ainda não foi implantada, o prefeito deve assinar, provavelmente até segunda-feira, a sanção da lei que cria a agência reguladora. Essa agência reguladora, ela tem uma composição que é o seguinte, ela tem uma diretoria, essa diretoria tem membros indicados pelo executivo, tem advogado, tem consultor jurídico, tem membro indicado pelo legislativo, tem membro indicado pela própria empresa concessionária e tem membro indicado pelos consumidores na diretoria. E, além da diretoria, tem o conselho fiscal, o conselho de fiscalização da agência, que também tem representante dos consumidores no conselho de fiscalização. Eu vou dizer para vocês o que eu tenho defendido junto ao prefeito. Lembrando
que os cargos de direção da agência reguladora, o único cargo remunerado é o do diretor-presidente, que vai ser nomeado pelo prefeito. Os demais diretores não têm remuneração. E a direção da agência reguladora, ela tem um papel muito da questão da condução técnica do processo. O Conselho de Fiscalização, ele tem um papel de acompanhar e fiscalizar o cumprimento do contrato, inclusive nas questões de tarifa. Então, eu tenho defendido junto ao prefeito que na diretoria o representante dos consumidores seja um representante de uma entidade que reúna CNPJ, ou seja, na diretoria que venha um representante das empresas, dos empreendedores. Não estou falando das empresas, os grandes empreendimentos como Albras, Alunor. Eu estou falando dos representantes dos empreendedores, supermercados, padarias, que são empreendedores, são CNPJ. E que no Conselho de Fiscalização será um representante de CPF, ou seja, de consumidor residencial. Esse representante será escolhido em plenária. Tá certo? A lei não diz que tipo de plenária. A lei não diz. Tá? Inclusive foi uma emenda do vereador Padre Carlos, essa proposição de escolha em plenária. Como a lei não diz, eu vou sugerir ao prefeito que essa plenária seja convocada pelo Conselho da Cidade, para o Conselho da Cidade, em plenária, escolher os representantes que vão dos consumidores que vão compor a diretoria na categoria de CNPJ e o Conselho de Fiscalização na categoria CPF. Eu não estou puxando a brasa para a sardinha do nosso conselho, mas eu estou entendendo que o Conselho da Cidade, até pelas próprias câmaras técnicas que possui, tem Câmara Técnica de Saneamento Ambiental Urbano, né? Que a gente tem esse papel dentro do Conselho da Cidade. Se algum conselheiro entende que tem uma sugestão, uma proposta, por favor, me utilizem como porta-voz dessa proposta, dessa sugestão ao seu prefeito. Tá certo? A empresa está começando a se instalar. Por nossa sugestão, o nome fantasia da empresa ficou Águas de São Francisco. Foi uma sugestão que eu dei essa sugestão lá em Campo Grande, ainda na visita técnica a Campo Grande, e justifiquei a sugestão considerando a origem do município de Barcarena, né? Toda a história da vila de São Francisco e tal, e do padroeiro do município, né? E talvez o maior símbolo histórico do município de Barcarena, da igreja, né? E que seria uma excelente referência esse nome. Acabou sendo adotado esse nome pelo grupo, pela empresa, houve a concordância do prefeito, vice-prefeito, dos vereadores, e hoje a empresa já está funcionando, começando a funcionar, com sede provisória lá na ETA Vila dos Cabanos. Outro ponto importantíssimo que foi exigido para a empresa, e que ela já deve tomar providência imediata já nos próximos dias, nós vamos cobrar isso, é a instalação de posto de atendimento, um na Vila dos Cabanos e outro na sede. Fazer um posto de atendimento não é como quase todas as empresas fazem na base do call center ou internet, é ao vivo, posto de atendimento físico, que o cidadão possa ir fazer o tete-a-tete, o cara a cara com o atendente da empresa. Ainda assim, ela vai ter um call center, uma central de atendimento, que vai receber, vai ter um 0800 que será divulgado e tal.
E uma das características desse grupo, pelo menos o que nós observamos nos vários pontos que nós fomos visitar, é que eles têm uma capacidade, uma experiência muito grande de estabelecer a relação com a sociedade, com o consumidor, com vários programas de educação ambiental, de comunicação social, de aproximação com as lideranças comunitárias. Esse é um ponto que nós vamos acompanhar e peço aos colegas conselheiros que estejam juntos com a gente. Quem estiver na agência reguladora, a agência reguladora terá seu papel. Nós, no Conselho da Cidade, temos também o nosso papel e vamos exercer esse papel de acompanhar, de fiscalizar, de monitorar. Um outro compromisso que foi estabelecido pela empresa e faz parte do contrato, isso eu sei porque eu ajudei a redigir, é que o plano de investimento ele não é estático, ele não é preso. Se em algum momento o município tiver recurso para fazer pavimentação num determinado bairro, e lá a empresa ainda não tiver implantado o serviço de água e esgoto, ela vai adiantar o investimento dela naquele bairro para a gente não lançar asfalto onde não tiver rede de água e rede de esgoto. Então, tenham certeza, e essa é uma decisão que o prefeito Vilaça tem acatado, uma decisão, uma orientação técnica. Eu, Afonso, Ercílio e vários outros colegas, a gente tem batido nisso. Prefeito, eu vou dizer para vocês, nós temos garantidos 11.250.000 para asfalto. Não serão aplicados esse recurso em ruas que não tiver água, esgoto e drenagem. Eu estou trabalhando junto ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma linha de financiamento, chama Provias. O prefeito tem me cobrado, me chutado a canela, literalmente, estou falando sério, sem brincadeira. E tem me cobrado ainda, ontem ele me puxou a orelha e com razão, eu disse, Alberto, eu quero comprar uma usina, um equipamento completo de asfalto, patrulha de asfalto, se em julho, quando chegar o verão, não tiver esse equipamento, essa patrulha de asfalto, eu vou te culpar por não ter. E eu estou trabalhando com o Banco do Brasil uma linha de financiamento para comprar esse tipo de equipamento para a gente ter no município de Barcarena. Se o quilômetro de asfalto contratado de uma empresa terceirizada, com toda essa exigência que a gente está fazendo, com drenagem, meio-fio, calçada e tal, sai na ordem de R$800 mil, se a gente tiver equipamento próprio, esse custo baixa para algo em torno de R$400 mil por quilômetro. Então, vale a pena a gente buscar fazer um investimento de 3, 4 milhões de reais para comprar uma patrulha mecanizada para o próprio município de Barcarena ter autonomia para produzir e aplicar pavimentação asfáltica. Tá certo? Só para completar os informes, me permita, Edson, eu sei que você também está com pressa. Eu disse aqui no ano passado e mostrei para os colegas conselheiros todos os projetos que a gente já vinha trabalhando, e vários desses projetos já têm virado recurso, realidade. Nós estamos hoje com licitação de 16 novas unidades básicas de saúde andando. 16 novas UBSs, nós estamos na segunda etapa da licitação. Nós lançamos uma licitação de R$4 milhões para recuperar mais de 49 quilômetros de vicinais na Ilha da Trambioca. Foram projetos que nós conseguimos recursos. No caso desse da ilha, foi uma emenda parlamentar do deputado Vladimir Costa. Também vamos lançar agora uma licitação para 104 microsistemas de tratamento de água para implantar nas ilhas. Ao mesmo tempo que a gente entrega para uma grande empresa a concessão da água do esgoto na região urbana, a gente não pode se esquecer das ilhas. Só que lá
A solução é individualizada, são microsistemas que serão geridos pela própria comunidade. Além de outros projetos que já estão em andamento, eu poderia falar aqui de vários projetos que eu falei rapidinho numa reunião nossa lá no auditório da SEMAS. Eu mostrei uma planilha, não sei se você lembra, mais de 160 projetos. A gente já tem vários que já foram aprovados. Agora, há 3, 4 dias atrás, a gente teve no Ministério dos Esportes aprovado, só 2 municípios do estado do Pará aprovaram, entre 900 propostas foram encaminhadas para o Ministério dos Esportes. O Pará só teve 2 propostas aprovadas, a de Barcarena e de Itaituba. E das 900 propostas, 85 para o Brasil inteiro foram contempladas. Está lá a do município de Barcarena, num programa chama Programa Vida Saudável, que é um programa de esporte, junto ao Ministério do Esporte, para pessoas como eu, da terceira idade. Então, assim, são alguns projetos, alguns informes que eu queria deixar para vocês, e a gente deve, na prefeitura, retomar. A Márcia está trabalhando nisso junto com a comunicação. Dentro das normas técnicas aprovadas pelo Ministério da Cidade e Ministério da Saúde. A proposta técnica da empresa, eu posso trazer para vocês a proposta técnica, né? Tem um aspecto que eu esqueci de mencionar, que isso nós colocamos lá na construção do edital, é o princípio que a gente chama da universalização. O que é isso? Além da questão dos 3 anos de espera para poder cobrar a taxa de esgoto, a gente dividiu as zonas urbanas de Barcarena, Vila dos Cabanos e tal, em quadrantes, núcleos. Então aqui, por exemplo, setores. Aqui na sede, ela foi dividida em 4 setores, se não me engano, não é isso, Afonso? Os 4 setores. Ela só vai poder cobrar a taxa de água numa residência dentro daquele setor quando todas as demais residências daquele setor estiverem atendidas com água 24 horas por dia. Isso é o que a gente chamou de princípio da universalização. Ela não poderá cobrar num determinado setor, se a minha casa é em frente à casa do Eliel, estamos no mesmo setor e na minha casa tem água, na dele não tem, ela só vai poder iniciar a cobrar a taxa quando todas as casas daquele setor tiverem água 24 horas por dia. Então, o nível de exigência foi muito alto. Alguém há de perguntar, afinal de contas, então, por que esse povo aceitou um contrato com esse padrão de exigência? Eles foram muito claros com a gente. Barcarena, para nós, é a porta de entrada da nossa empresa na Amazônia. Nós queremos usar Barcarena como vitrine para mostrar para todos os outros municípios da Amazônia e governo do Estado a nossa competência. Então, façam direitinho, que a gente vai ajudar a propagar o serviço de vocês. Né? Desde que façam muito bem feito. Pois não, conselheiro. Por favor, conselheiro, se o senhor quiser se retirar. Tá bom, brigadão. Conselheiro Raimundo Marques, da PAC, no Cafezal. Obrigado. Presidente, eu só queria saber assim, uma informação sobre o Cafezal, a Vila de Cafezal. Nós temos abastecimento lá também, né? Eles já visitaram lá, a gente já teve informações que eles tiveram lá. Já visitaram. Isso, a gente quer saber como é que vai ficar também essa situação, nós lá que temos esse abastecimentozinho de água lá. Eles vão assumir a responsabilidade pelo serviço também no Cafezal, de implantar o mesmo padrão de eficiência e qualidade que eles implantarem na Vila dos Cabanos, na sede do município, vão ter que implantar no Cafezal. Vai ter que ser o mesmo padrão, o mesmo nível de eficiência e de qualidade. Tá? Eles vão fazer uma divulgação, junto com a prefeitura,
de todo esse plano de investimento, onde eu vou chamar a empresa numa reunião aqui no Conselho da cidade para fazer uma explanação detalhada de todo o planejamento e plano de investimento para o município. Eles estão se instalando, assinaram o contrato hoje, devem se instalar e ter aí esse primeiro mês, os primeiros 2 meses para botar o pé nas coisas e tal. E aí nós vamos chamar para vir na próxima reunião do dia 9 de abril, vou pedir para a empresa vir fazer uma explanação detalhada para todos os conselheiros do plano de investimento. Alô? Como é que é? Com certeza, nós agradeceríamos se fosse feito, que eu acho que é importantíssimo divulgar para a sociedade do município de Barcarena o que será feito. Eu não sei se os senhores sabem disso, mas a nossa colega Perdigão sabe com certeza melhor do que eu. Quando a gente estava elaborando o plano plurianual, que foi para a Câmara ano passado, nós fizemos uma análise dos registros históricos de ocorrências de atendimento na área da saúde dentro do município. Nós tivemos a tristeza de constatar que mais de 60% dos atendimentos nas unidades de saúde do município são relacionadas a doenças de veiculação hídrica. Ainda hoje, nós estamos enfrentando uma realidade que é um surto de toxoplasmose numa quadra daqui da sede do município. 31 casos já confirmados de ocorrência de toxoplasmose. Eu não tenho dúvida, e com certeza minha colega e os outros colegas da área da saúde, que isso está diretamente atrelado à questão da água que é usada para produzir o açaí. Entenderam? Então, a questão de água e esgoto é de saúde pública. E a gente gasta, honestamente, o que a gente gasta de compra de água mineral no município de Barcarena, eu vi, eu não estou mentindo para vocês, eu vi, porque lá em Campo Grande eles fizeram questão de mostrar para a gente a lista telefônica. Não sei se você viu, Afonso, a lista telefônica de Campo Grande. O diretor da empresa lá disse: eu desafio o senhor a encontrar aqui uma revenda de água mineral na lista telefônica de Campo Grande. Não tem revenda de água mineral. O pessoal consome água da torneira. Pô, por que nos outros países ou em outras cidades do Brasil isso é possível e não pode ser em Barcarena? Tem que ser possível. Gaspar. Boa tarde, companheiros, membros do Conselho. Antônio Gaspar, do Sindicato dos Químicos. Eu gostaria apenas de ressaltar a situação que nós também vivemos ali na Vila dos Cabanos. Com um diferencial, como o companheiro falou, o presidente, né, falou, aqui na sede a gente sabe realmente que praticamente não existe, né, o sistema de tratamento de esgoto e muito menos água, né, e um e o outro. Na Vila dos Cabanos nós temos, né, uma estrutura disponibilizada, e só que hoje ela não nos atende. E você acabou de falar sobre essa questão aí dos setores, porque lá nós temos água, a grande maioria das residências tem água. Só que há o problema que ela funciona bem frequente, né? Frequentemente falta. No caso, começa às 6h30, 7 horas da manhã, e por volta de 10 horas ela vai embora. Depois volta às 18, 18h30, e por volta das 20 horas novamente acaba. Ou seja, nós hoje pagamos, na realidade, por vento que circula no medidor. Nós acabamos sendo orientados à instalação do hidrômetro na gestão passada. Praticamente todas as casas têm. E nós pagamos pela medição do hidrômetro. Acontece que esse hidrômetro funciona 80% do tempo com ar. Na nossa situação, só para efeito de informação, porque eu sei que o secretário até foi
interpelada por um companheiro nosso que está passando por uma situação aqui no residencial Cabanos, pela mesma situação. Essa questão da tarifa, ela vai ser rediscutida, vai ser revista, ou por enquanto vai ser mantida lá no caso da Vila dos Cabanos, porque nós pagamos essa situação, né? E a gente queria só saber se vai ter essa mudança, ou se a gente vai manter o que está. Vai ser feito um trabalho, com certeza. Uma primeira atitude da empresa, ela já começou esse processo, acho que eles pré-selecionaram mais de 40 pessoas, não foi, Afonso? Não, mas eles selecionaram 40 pessoas para saírem às ruas, já estão nas ruas para fazer um recadastramento geral de todas as unidades consumidoras que são atendidas ou aquelas que ainda não são atendidas, porque serão atendidas, com certeza. E não tenho dúvida, do plano de investimento da empresa está a troca total de todos os equipamentos de medição, todos os medidores, 100%, medidores novos, atualizados, montagem de um laboratório de aferição de medidor, que será aberto à visita pública para acompanhamento da tecnologia de aferição de medidor. Isso é uma das exigências nossas, é a montagem desse laboratório, para ninguém se sentir lesado, porque o medidor está medindo passagem de ar, ao invés de ser passagem de água. Então terá que ser implantado um medidor que meça passagem de água, e não de água e ar. Então deverão ser trocados os medidores. A tarifa a ser praticada para a partida do contrato é aquela tarifa que eu disse aqui, está previsto no edital, além do que a tarifa que corresponde a 95% da tarifa da COSAMPA, além do que no montante de unidades consumidoras tem a previsão de até 15% de todas as unidades se enquadrarem na tarifa social. Isso também foi uma das exigências nossas, de que dependendo da condição do consumidor, ele seja enquadrado na condição de tarifa social. Quem consome mais do que 10, 20 metros cúbicos é porque tem condição. Quer dizer, todos nós temos condição de ter 2, 3 telefones celulares e gastamos 30, 40, 50, 100 reais de crédito de telefone celular por mês. Por que a gente não pode pagar 20, 25, 30 reais na conta de água de qualidade, até para deixar de ter problema de saúde? Né? Agora, vamos pagar o que é justo. E pagar todos que consumem, não alguns pagarem pelos demais. Ou seja, consumiu, pagou. Eu acho que é a questão da justiça, não é isso? Até para a gente poder exigir da empresa que forneça um serviço de padrão de qualidade, né? No nível compatível com níveis internacionais. Nós não vamos abrir mão disso. Certo? A tubulação estando pressurizada com água, não entra ar, né? Alô, alô. Referendando o que estava falando, né, sobre como é que vai ser a questão da tarifa, que é um grande problema, que já temos exemplo de uma tal de Alfalix. Eu li muito sobre esse histórico. Então, que seja feito, né, de acordo com o que você está falando, a pergunta dele. Então, seria muito bom mesmo se juntar um grupo, né, para elaborar o preço, acompanhar e puxar um pouco o conselho aqui, né? Eu gostaria de referendar aí tudo que o senhor falou. Você falou um bocado de projetos aí, né? Que o senhor, se quando puder, né, trazer por escrito para o conselho, colocar à disposição do conselho. E já que é um dos primeiros investimentos altos que está surgindo em Barcarena, né? É o primeiro, eu creio assim, que já disponível, né? E já está em andamento, já foi assinado o convênio para eles, né? O senhor já falou que vai trazê-los aqui para
para nos fazer uma referendar. explanação, Isso. explicação para o conselho. E que eles saibam que eles não vão vir para cá para fazer dança de rato, né? Porque vai ter gente de olho nele, vai ter, para eles sentirem que a gente está organizado aqui em Barcarena também, entendeu? Eu esqueci de um ponto fundamental. Nós fizemos uma exigência do ponto de vista de organização empresarial. Nós exigimos no edital que fosse montada uma SPE. O que é uma SPE? É uma sociedade de propósitos específicos. Ou seja, o grupo teve que abrir uma nova empresa com sede no município de Barcarena, com capital social integralizado para o projeto de Barcarena e todo o programa de investimentos vinculado ao CNPJ dessa empresa que tem como nome de fantasia Águas de São Francisco. Significa que o grupo não vai poder tirar faturamento de Barcarena para investir em outro local. Por isso que é uma SPE, uma sociedade com propósitos específicos. Qual é o propósito específico? Prestar os serviços de água e esgoto dentro do município de Barcarena. Isso é na forma de uma SA, de uma sociedade anônima. Não é, para quem tem um pouco de conhecimento da questão da contabilidade privada, pelo que eu li, a história da Alfalix está vinculada a uma limitada, uma LTDA, ou seja, uma empresa que a qualquer momento poderia ser posta debaixo do braço e ser levada para onde se quisesse. Isso não pode ser feito com Águas de São Francisco. É uma SA, uma sociedade com propósitos específicos. Tá? Senhor Cardoso. Boa tarde a todas e a todos. Nós ficamos preocupados e queremos ter assim uma resposta que seja satisfatória a todos. No caso, o poço artesiano, quem tem esses poços artesianos nas suas casas? Como fica a situação deles? Oi? Sim. Buscou solução. Aí, ou não? Não tem alguma coisa que possa Tem obrigar que todos tenham que consumir a água que vai ser tratada? Tá bom. Existe uma legislação federal a esse respeito. A legislação ela é federal. É uma lei, uma legislação do Ministério das Cidades e da Agência Nacional de Águas. Ninguém aqui vai criar lei para conflitar com a legislação federal. Mas também nós não vamos permitir que, mesmo havendo a legislação federal, que é o caso da questão do esgoto, a questão do esgoto, a legislação federal obriga, por questão de saúde pública, que você ligue a sua residência à rede de esgoto, já que ela está disponibilizada na frente da sua casa. Isso é obrigação, é obrigatório pela lei. Ainda assim, nós pedimos, e foi acatado no edital, e foi acatado pela empresa, isso está previsto no contrato, que tenha um prazo de 3 anos para fazer o processo de convencimento e, ao mesmo tempo, de adequação. A mesma coisa se aplica à questão da água. Também é uma questão de saúde pública. Eu não tenho dúvida que quase todas as áreas onde tem um lençol freático sendo explorado aqui em Barcarena, você vai encontrar água contaminada. Alguém vai me dizer, mas eu já bebo dessa água há tanto tempo e não morri. Isso é verdade. Mas isso não significa que você está com saúde. Não é? Não significa que você está com saúde. Nós,
Nós vimos agora há pouco, a gente mandou fazer exame na água de todas as unidades de saúde, quase todas as escolas. Quase todas estão com a água com presença de coliformes fecais. Ah, mas é poço. É poço. Não tem uma fossa a menos de 30 metros do poço. Não quer dizer que esse lençol não esteja contaminado. Não, em algum lugar esse lençol freático está sendo contaminado. O que nós vamos e estamos exigindo da empresa no contrato? Que todas as decisões sejam precedidas de um processo de educação e de comunicação social e que terão o acompanhamento da agência reguladora através da diretoria do seu conselho de fiscalização, e nós no conselho da cidade vamos acompanhar de perto isso. As pessoas vão ser obrigadas a fechar o seu poço artesiano. Isso vai ser um processo lento, gradual de convencimento, seu Cardoso. E tem que ser de convencimento. Cada um vai se convencer de que deverá ser mais barato ele ter acesso à água encanada, clorada e fluoretada, que já vem com tratamento com cloro e flúor, do que continuar correndo risco de saúde, pagando a taxa de energia na bomba e correndo outros riscos. Isso tem que ser um processo educativo de convencimento, porque na imposição isso vai gerar reação. É diferente a situação do consumidor doméstico para o consumidor comercial, que usa a água com fins comerciais. Aí ele vai ter que ser obrigado a usar, porque aí já é a questão da fiscalização da vigilância sanitária. Aí não tem jeito. Aí eu sou consumidor doméstico, mas eu tenho a minha batedeira de açaí. Meu amigo, mas você não vai produzir açaí com a água do seu poço. De jeito nenhum. Pode até produzir para o seu consumo, mas para vender, não. Não é isso? Se vai produzir para vender, tem que ter uma questão de obediência às normas de saúde pública. O contrato ele é de 30 anos, mas ele permite a revisão a qualquer tempo. Ele poderá ser renovado por mais 30. Nós estivemos em município, na visita que fizemos, onde a empresa tinha contrato de 30 anos, antes de expirar os 30 anos, já foi pedido pelo próprio setor público a ampliação do prazo de contrato, pelo nível de qualidade do serviço que eles estão prestando lá. Eu espero que a gente tenha a mesma realidade em Barcarena, que a gente depois, ao final dos 30 anos, ou antes disso, diga para a empresa, vamos renovar logo, que a gente não quer que entre aqui qualquer um. Vocês estão fazendo com qualidade, com padrão que a gente quer, que a gente está, digamos assim, satisfeito. Ok? Ter a sua caixa d'água. Ele queira lá, porque terminar, por exemplo, a água, mas ele tem lá na casa dele para ele utilizar. E a empresa ficaria, então, fazendo uma fiscalização, verificando o tipo como é que está a caixa, ela orientando como deve ser feito. Terá um programa de orientação e de educação, né? Se eu tiver uma casa, eu vou querer ter lá a minha caixa d'água, o meu reservatório, para uma emergência. Por mais que a empresa me dê provas de que ao longo de 1 ano, 2 anos, nunca faltou água, se eu puder ter uma caixa, uma cisterna, para reservar, para dali jogar para o meu e distribuir, uma questão de, eu sei lá, de repente estoura o tubo ali, algum maluco cava, eu tenho que ter uma reserva. Agora, lógico, se
Se eu tenho isso, eu preciso ter uma orientação, né? E até porque também tem toda a preocupação da dengue, né? Dos agentes de saúde orientar para prevenção do mosquito, né? Porque ter caixa d'água, dependendo do local ou como ela esteja, pode virar um criadouro de mosquito, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Então, tem que tomar, sim, os cuidados. Tem um período para fazer a limpeza também, né? Claro. Eu não tenho dúvida de que haverá esse tipo de orientação. E nós podemos e deveremos solicitar aquilo que entendermos que há necessidade de educação ambiental. Ok? Obrigado, colegas. Até dia 18.